Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Águia ou galinha? Mais uma palavra falando sobre crenças limitantes. Então segue vendo esse vídeo que depois da vinheta nós vamos ser abençoados por uma iluminação que o Senhor trouxe ao meu coração. E então, vamos lá para a palavra? Antes disso, eu quero pedir para você já deixar o seu like. Se você não é inscrito, para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e honrar a minha vida, que tenham sido guiado por Deus para abençoar a sua, trazendo conteúdos libertadores, porque isso tem libertado a minha vida. Acredito que tem libertado a sua também. Então, águia ou galinha? Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Parte A. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Isso é a parte A do versículo, mas que corrobora com o que nós falamos no vídeo anterior sobre crenças limitantes, coisas que nós acreditamos que nos limitam, coisas que nós pensamos sobre nós mesmos, que nos impedem de ir além daquilo. É por isso que Deus tem me guiado para trazer esses vídeos, porque está diante de nós uma proposta de avançar, de conquistarmos, de conseguir, de chegar naquilo que Deus quer que cheguemos, de chegar onde Deus quer que cheguemos, mas o meio onde nós vivemos, as circunstâncias que nos cercam e as coisas que, os argumentos, os sofismas, as palavras, sejam de pessoas conhecidas, sejam de familiares, enfim, elas tentam nos moldar e nos transformar em algo exatamente diferente daquilo que Deus pensa sobre nós. E é por isso que eu comecei perguntando, águia ou galinha? Eu já vi alguns pregadores mencionarem sobre isso, já li livros sobre isso, falando sobre essa diferença de águia ou galinha. E alguém contou uma parábola de que um homem saiu para caçar uma ave e trazer para criar em casa, e ele pegou uma águia, um filhote de águia, e trouxe essa águia e colocou no galinheiro, colocou junto com as galinhas, e por muito tempo aquela águia filhote conviveu ali e ela cresceu no meio das galinhas. Ela aprendeu a ciscar, ela aprendeu a bicar a terra, ela aprendeu a comer as minhocas, os restos que estavam ali, e ela se comportava completamente como uma galinha, porque ela foi submetida a esse meio, e embora na sua natureza, embora dentro dela houvesse algo que sinalizava que ela não era aquilo, ela não conhecia algo diferente daquilo, ou ela não tinha experimentado nada diferente daquilo. E eu queria muito, desejo muito que o Espírito Santo traga esse despertamento ao nosso coração, que o diabo tem movido coisas no sentido de nos colocar no seu galinheiro, no seu chiqueiro espiritual, onde ele nos molde a uma realidade que não é a nossa. Eu sei que hoje nós temos irmãos e irmãs que estão cabisbaixos, que estão contemplativos com a situação negativa, que não conseguem mais acreditar em si mesmos, que não conseguem voar como águia, embora dentro de si, embora lá dentro tenha aquela chama, tenha aquele testemunho que diz: você não é galinha, você é águia. A continuidade dessa parábola fala que um naturalista passou nessa fazenda e quando ele viu aquela águia já adulta, interagindo ali, convivendo ali juntamente com as galinhas, e ele disse: olha, tá errado, essa ave, ela não é uma galinha e ela não pode ficar ali. E o dono disse: não, ela de fato não é uma galinha, mas ela cresceu como galinha, ela pensa como galinha, ela cisca como galinha. O meio a conduziu, o meio a transformou, o meio a condicionou, melhor dizendo. E aquele homem, sabendo, conhecendo cientificamente do assunto, ele se propôs a provar o contrário daquilo. Ele disse: eu tenho certeza que por mais tempo que ela esteja aí, ela continua sendo águia, ela nunca vai ser galinha na essência. E ele disse: então você pode ficar à vontade, faça o que você quiser fazer. E aquele homem começou a fazer experimentos, pegar aquela águia e jogá-la, arremessá-la, e ele fez isso um dia, e aquela águia voava, ou ele soltava ela, mas ela batia suas asas semelhante ao que uma galinha faz, fazia aquela meia volta e não passava daquilo. E o cara, está confirmando, o dono dizia, está confirmando a minha ideia, ela está condicionada e na cabeça dela ela é uma águia. E ele insistia dizendo, o naturalista: não, mas dentro dela, ela é uma galinha. E o naturalista insistia dizendo: mas dentro dela tem a natureza de uma águia, ela vai voar. E ele começou a insistir com isso, fez um dia, fez 2 dias, 3 dias, alguns dias ele insistiu, arremessando, lançando, incentivando essa águia para que ela voasse, e se repetia aquele comportamento de negação, aquele comportamento bitolado, aquela realidade limitada onde ela batia um pouco as suas asas e voltava para a sua realidade de ciscar, de abaixar a sua cabeça. Até que um dia
perseverantemente aquele homem propôs levá-la a um lugar maior, mais amplo, mais aberto, e colocou ela bem de frente para a luz do sol, onde aquela luz pudesse tocar os seus olhos, e arremessou-a novamente, e ela foi tocada por aquela luz. Dentro dela algo se levantou e ela começou a voar, e começou a voar mais alto ainda, e começou a voar mais alto ainda, porque dentro dela tinha a natureza de uma águia, e ela estava precisando apenas que coisas, ou que alguém se importasse, que coisas, circunstâncias trouxesse novamente a sua natureza, a sua realidade. O que isso tem a ver conosco? Nós somos nascidos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos nascidos da água, mas também fomos nascidos do Espírito. A nossa natureza foi recriada. E lá em Isaías, no capítulo 40, a Bíblia diz que nós subiremos com asas como águia. Voaremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Existe uma promessa da gente voar altaneiramente, da gente voar sobre as circunstâncias, e eu quero despertar a águia que existe dentro de você. A nossa natureza não foi mudada. Se você é um cristão, por mais que as circunstâncias tenham tentado lhe moldar, você continua tendo o DNA de Deus, você é a imagem e semelhança dele, você foi feito vencedor e mais que vencedor, e está na hora de alçar os voos que Deus tem para você, está na hora de sair do chiqueiro, está na hora de sair dessas limitações. Lembre que você tem asas de grande envergadura, e essas asas são as asas que Deus te deu. Amém? São as asas para voar na direção dos seus planos, na direção dos seus propósitos. Você não é produto do meio, você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe que o meio te molde, influencie o meio. Não aceite outra coisa que seja diferente daquilo que Deus já disse sobre você. Você é filho amado, a dignidade de filho foi devolvida a você. Nós recebemos um nome que está acima de todo nome, e por mais que nós gostemos das galinhas, não temos nada contra ela, mas nós somos como águias, nós somos aqueles que voam altaneiramente, nós somos aqueles que somos capazes de passar, de voar por cima das tempestades. E quando chega uma certa idade, onde parece que já a velhice está vencendo o corpo, a águia faz algo que só ela faz. Ela se refugia num lugar bem alto e ela começa a quebrar o próprio bico, e daí nasce um bico novo, e com esse bico novo ela começa a arrancar as suas unhas, e depois nascem unhas novas, e com essas unhas elas arrancam as próprias penas, e isso na faixa de 40 anos de idade. E depois que ela arranca as próprias penas, eu não sei se a sequência é bem essa, mas você já deve ter ouvido essa história, novas penas nascem, e dali ela alça voos para viver mais 30 anos, e é um animal que tem idade semelhante à idade do homem, e é por isso que Deus nos compara com ela. Chega de ciscar, chega de comer milho, nós fomos chamados para voar. Chega de crenças limitantes, nós devemos fazer aquilo que Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andar ansiosos, e pensar em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há louvor nessas coisas, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nós estamos hoje voltando para o time das águias. Eu e você, vamos voar em direção ao propósito. Amém? Seja abençoado com essas verdades, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.